Ostra feliz não faz pérola, e isso tem tudo a ver com produtividade, propósito e procrastinação. Gente, essa frase, ostra feliz não faz pérola, é o nome de um livro e de um conto do Rubem Alves, que foi um escritor brasileiro. E essa frase faz tanto sentido para mim, quando eu falo do meu processo criativo, que eu tenho ela tatuada. Faz acho que uns 2 anos que eu tatuei esta frase na minha perna, na minha coxa esquerda, porque olha o tanto que essa frase é verdade e conversa comigo. Para você ter uma noção, na sinopse da 2ª edição do livro Ostra Feliz Não Faz Pérola, tem um trechinho que eu acho que resume bem essa ideia, que diz assim: a ostra, para fazer uma pérola, precisa ter dentro de si um grão de areia que a faça sofrer. Sofrendo, a ostra diz para si mesma: preciso envolver esta areia pontuda que me machuca com uma esfera lisa que lhe tire as pontas. Ostras felizes não fazem pérolas. Pessoas felizes não sentem a necessidade de criar. O ato criador, seja na ciência ou na arte, surge sempre de uma dor. Não é preciso que seja uma dor doída. Por vezes a dor aparece como aquela coceira que tem o nome de curiosidade. Gente, que frase boa! Mas antes de falar disso, e um pouco mais sobre esse universo aí de procrastinação, produtividade, deixa eu me apresentar. Se você ainda não me conhece, eu sou Ivana Santana, mas você pode me chamar de Ive pra gente ficar mais íntimas. Eu sou jornalista, redatora publicitária e criadora do projeto A Mulher que Fala Demais, um espaço no qual eu posto conteúdos de comunicação lá no Instagram, TikTok, Medium e YouTube. E aqui, neste podcast, eu decidi trazer algumas reflexões sobre as coisas da vida. Faz de conta que a gente é amiga e eu sou aquela que manda áudio longo no WhatsApp filosofando sobre os temas do cotidiano que eu acho que valem a reflexão. E hoje no meu áudio longo eu vou falar sobre procrastinação, produtividade e propósito. Por que eu vou falar disso? Se você já ouviu algum episódio aqui, você já deve ter ouvido eu falar que eu faço terapia. Terapia é muito gostoso, façam terapia, gente. Em todo episódio eu fazendo jabá de terapia aqui. E esse é um assunto muito recorrente na minha terapia. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu busquei a terapia nesse momento, inclusive, dessa vez, que eu fiz uma outra vez, faz um tempo, né? E agora faz 2 anos que eu tô fazendo direto aí as sessões. E eu procurei dessa vez a terapia por causa da ansiedade. Porque eu sou uma pessoa um pouquinho ansiosa. E aí eu tava tendo algumas crises de ansiedade. Eu falei, nossa, tenho plano de saúde pelo trabalho, né? Deixa eu procurar uma terapia. E aí, a minha psicóloga maravilhosa, beijos, Ângela, é uma pessoa que tem me ajudado muito, tem me feito refletir muito sobre as coisas da vida. E um tema recorrente que eu levo para ela é justamente essa questão de procrastinação, produtividade e propósito. Eu vivo numa bolha, eu sempre falo, eu trago aqui essa questão de acordo com a minha bolha, na minha bolha, porque assim, eu posso falar pela minha experiência, né, pela minha experiência e pela experiência das pessoas que eu conheço, enfim, e isso é a minha bolha. Pode ser que outra pessoa de outra cidade do Brasil ou de outro país, enfim, tenha experiências completamente diferentes das minhas. Mas eu acredito que o que nos une como seres humanos é justamente as nossas experiências semelhantes ou então conhecer outras experiências. É por isso que eu sempre trago. Na minha bolha funciona assim, porque não é uma verdade absoluta. Eu tô trazendo aqui o meu ponto de vista, as minhas vivências, enfim. E aí na minha bolha, e acredito que de grande parte da população ocidental, pelo menos, essa questão do trabalho é uma coisa muito forte, né? A gente pergunta para as crianças, né? O que você quer ser quando você crescer? Como se a sua profissão definisse quem você é. Se você é uma pessoa bem-sucedida, se você é uma pessoa feliz, se você é uma pessoa infeliz, enfim. É a cultura que a gente tem, né? Pelo menos aqui na minha bolha, né? No mundo em que eu vivo. E aí, isso gera muita ansiedade na gente, muitas vezes. Eu sou jornalista por formação, eu me formei em 2018 na Universidade de Sorocaba, aqui a Uniso, em jornalismo, e faz bastante tempo. Esses dias eu falei, nossa gente, esses dias apareceu uma lembrança no Facebook que fazia 10 anos que eu tinha entrado na faculdade. Eu falei, imagina, me formei ontem, como assim já faz 10 anos que eu tô nessa área de comunicação, que loucura.
E aí eu me formei em jornalismo, atuei um pouco na área, em várias áreas do jornalismo, atuei em redação de jornal impresso, em portal online, em rádio, em assessoria de imprensa, passei aí por bastante, na televisão, passei por bastante áreas do jornalismo, e aí acabei saindo do jornalismo e fui para a área do marketing. Hoje em dia eu faço até alguns freelances na área aí do jornalismo, mas o meu salário hoje em dia vem da publicidade, né? Eu trabalho aí numa agência de marketing faz 2 anos. 2 anos e meio, mais ou menos, nessa agência que eu tô agora, né? Mas já faz aí uns 5 anos que eu tô nessa vida do marketing. Já faz 5 anos que eu tô nessa vida do marketing, publicidade, redação publicitária, enfim. Mas tudo ali na área de comunicação, né? Nunca saí da área de comunicação em si. E eu comecei a ter algumas crises de ansiedade e eu percebi que elas vinham muito por conta do trabalho. Não o trabalho em si. O meu trabalho que eu tô hoje em dia, eu falo tranquilamente que é um dos melhores empregos que eu já tive. Não tô fazendo isso pra puxar o saco do Hugo, que eu sei que ouve meu podcast, que é meu chefe. Beijo, Hugo, se você estiver ouvindo. Mas eu tô falando de coração mesmo. Eu gosto muito da empresa na qual eu tô, da cultura da empresa, das possibilidades que eu tenho lá dentro, enfim. É um trabalho bem legal. Tem momentos estressantes, assim como qualquer outro trabalho, não existe trabalho perfeito, mas no geral eu gosto muito de lá. Mas eu comecei a ter essa ansiedade, não pelo trabalho em si, ou por uma cobrança excessiva de um chefe. Eu não sabia porquê, né? Hoje em dia, depois de 2 anos de terapia, muita investigação, muito trabalho aí pro autoconhecimento, eu entendi, né? Mas eu tinha umas crises que era assim, do nada. Nada estava acontecendo naquele dia. Estava tudo em perfeita ordem. E aí eu ficava ansiosa. Uma ansiedade que não passava, só passava se eu dormisse. Eu conseguia dormir por algum motivo. Dormir é meu botãozinho de reset. Só passava quando eu dormia, esse tipo de crise de ansiedade que eu estava tendo. E aí eu fui entender na terapia que essas crises estavam vindo por uma autocobrança muito grande em relação a várias áreas da vida, mas principalmente em relação ao trabalho. Por quê? Eu tô nos 20 e poucos, quase 30, né? Eu faço 29 anos esse ano. Então, eu tava naquela fase, saí de casa, fui morar sozinha, quando eu comecei a terapia, né? 2 anos atrás. Tô nesse emprego novo, mas e aí? Como eu quero que esteja a minha vida daqui 5 anos, daqui 10 anos? Como que eu vou ter sucesso profissional? Eu sou uma pessoa muito ambiciosa, né? Então, como que eu vou alcançar todas as minhas ambições se eu não consigo nem fazer um texto pro blog que o cliente aprove de primeira? E aí eu comecei a ter uma autocobrança muito elevada. Eu sou uma pessoa muito controladora, quem convive comigo sabe. Tô trabalhando na terapia também, tá, gente? Mas assim, eu tenho essa tendência a ser muito controladora e ser muito ansiosa. E aí, basicamente, a minha psicóloga identificou que existia um chefe muito carrasco, muito tóxico na minha vida, que é eu mesma. Então, eu comecei a ter essa ansiedade e, inclusive, procrastinar no trabalho e nos meus projetos pessoais por causa da autocobrança. Eram coisas que, tipo assim, sabe quando você tá sofrendo por uma coisa que ainda nem aconteceu e pode ser que nunca aconteça e na sua cabeça parece muito pior? Eu comecei a identificar padrões que, tipo, quando eu ia fazer um texto que, sei lá, ia direto pro design, eu me cobrava menos e tinha menos ansiedade. Mas quando eu ia fazer um texto, mesmo que fosse simples, que eu sabia que ia passar pela aprovação do meu chefe ou por uma aprovação do cliente antes de ir pro ar, enfim, eu começava a ficar, meu Deus, eu não vou conseguir fazer um texto bom bastante. Eu tenho que me superar. Tem que ser incrível. Eu não vou conseguir fazer. E aí, antes de sequer começar a fazer, eu já estava travada. Então, isso contribuía muito para a questão de eu me sentir mal, de eu ter essas crises de ansiedade, mas também para a questão da procrastinação. Porque quando uma coisa começa a parecer muito difícil, a nossa cabeça faz o quê? Melhor nem começar então, vamos fazer outra coisa, vai ser muito mais legal fazer qualquer outra coisa do que essa tarefa. Se você nem começou a fazer ainda e parece horrível, quando você começar a fazer, vai ser a pior coisa do mundo. Esse é meu cérebro falando comigo mesma, tá? E aí, às vezes não é. Às vezes você começa a fazer isso e fala, nossa, fiz em 20 minutos. Fiquei 15 dias me atormentando com receio de fazer essa tarefa. Fiz em 15 minutos. Olha só, nem foi tão doído assim.
E aí, o que acontece, né? Terapia, cada um trabalha com as suas ferramentas aí, mas basicamente eu passei a tentar ser um pouco menos exigente comigo mesma e um pouco menos perfeccionista, né? Eu tenho hoje em dia, claro, tem coisas que a gente quer, tem trabalhos que a gente quer refinar, quer deixar perfeito, eu sou uma pessoa muito detalhista, mas o perfeccionismo, assim, a perfeição não existe, né? E aí eu comecei a adotar na minha vida uma filosofia da qual eu não sou muito fã, mas eu precisei adotar, começar a adotar pelo menos em alguns momentos para não enlouquecer, que é a filosofia do é melhor feito do que perfeito. Eu sou uma pessoa muito criativa, eu tô sempre criando coisa, aí já tive outro podcast, já tive programa na televisão, aí já escrevi, eu faço muita coisa. Mas eu comecei a me tocar de quantas coisas eu estava deixando de fazer porque não tinha como garantir que ia ser perfeito, ou porque eu travava, ou porque parecia tão difícil que eu nem começava. E aí eu comecei a baixar um pouco a minha régua de exigência e falar, olha, pode ser que não fique perfeito, mas se você não fizer nada, você não vai ter nada, né? É melhor fazer uma coisa e depois, se possível, melhorá-la do que não fazer nada. Principalmente quando a gente fala de trabalho. Quando eu falo de projetos pessoais, se eu falar, tipo, semana que vem eu não vou gravar o podcast, tudo bem, sabe? Tipo, nada vai acontecer. Mas se eu falo pro meu chefe, então, chefe, essa semana eu decidi não fazer os textos. Não dá, né? Então, principalmente em quesito de trabalho, quando a gente tem prazos para cumprir, eu comecei a me dedicar, por exemplo, por períodos específicos. Então, eu perguntava, qual é o prazo? Você tem 2 dias para fazer isso. Beleza, eu vou fazer o melhor que eu puder em 2 dias. E quando eu entregar, acabou. Se voltar, se tiver que fazer alguma alteração, algum refinamento, se tiver mais tempo, show. Mas é fazer o melhor que eu posso naquele tempo. E aí eu comecei a trazer isso para os meus projetos pessoais também. Eu comecei a página Mulher que Fala Demais lá no Instagram, eu acho que foi em 2022. Então faz 2 anos já que eu comecei aquela página. Foi um pouco antes de eu entrar no meu emprego atual. Então se eu tô há 2 anos e meio no emprego atual, foi em janeiro de 2022 que eu comecei a Mulher que Fala Demais. Comecei a produzir, né? Enfim, lancei a página em março, acho. E houveram vários momentos nos quais eu parei. Fiquei assim, 1, 2, 3 meses sem postar nada. Aí eu voltava com todo o gás, aí cansava de novo e parava de postar. Por quê? Porque nesse tempo, quando eu tava com gás, quando tudo estava bem no mundo, eu tinha o gás para produzir o que eu considerava que era o meu melhor. E numa semana que eu não tava tão bem, quando aconteceu alguma coisa, quando eu tava cansada, eu falava, não vou conseguir fazer uma coisa boa o suficiente, então não vou fazer nada. Eu comecei a falar, não, peraí, galera, tudo bem. Existem momentos em que você fala, tá, tô doente, passei mal, preciso de férias, ok. Mas tirando esses momentos específicos, eu comecei a falar, tá, eu preciso produzir conteúdos. Aí eu já baixei a régua, porque eu comecei com uma proposta de fazer conteúdo todo dia lá pro Instagram. Aí eu falei, não consigo. Não consigo. Eu tenho um trabalho fixo, eu tenho outros projetos, eu tenho família, eu tenho vida, eu tenho que limpar a casa. Não consigo fazer post todo dia. Vou fazer 3 vezes por semana. Sendo que um deles é do próprio lançamento do podcast. Agora eu tô fazendo acho que 4 vezes por semana. Mas tipo assim, um post da semana é o anúncio do lançamento do podcast, desse podcast aqui. Outro é um trecho que eu retiro aqui desse podcast para postar lá, né, para chamar as pessoas para ouvirem o episódio. E aí basicamente eu faço 2 posts por semana. E muitos eu tô reaproveitando, porque nesses 2 anos eu fiz muito post que às vezes, tipo, a entrega não foi boa, que teve, sei lá, 2, 3 curtidas, que eu enxergo que eu posso reaproveitar, fazer uma nova roupagem, tipo, esse aqui eu fiz em formato de vídeo, agora eu vou fazer em formato de texto. Esse aqui eu fiz em texto, agora eu vou gravar um vídeo. Nossa, tá sendo a melhor fase de produção de conteúdo da minha vida. Eu tô conseguindo cumprir faz um tempo aí os meus cronogramas e tá dando tudo certo. E eu tô muito feliz com isso. Mas por quê? Porque eu tô começando a baixar a pressão sobre mim mesma. E aí eu estou procrastinando menos e tendo menos ansiedade. Então essa questão da insegurança que a gente tem, do medo que a gente tem do que ainda nem aconteceu, eu descobri que afeta muito a nossa produtividade e que faz a gente ter muita procrastinação. Um outro ponto que eu acho válido trazer aqui nesse tema,
em relação à produtividade? Tá. Identifiquei o que me faz procrastinar, aí agora eu tô trabalhando. É sempre uma jornada, tá, gente? Pode ser que daqui a um mês eu pare de fazer conteúdo de novo e caia no limbo. Espero que não. Mas assim, é sempre uma jornada. Nesse momento da minha jornada, está tudo ok. Mesmo com a vida acontecendo, eu tô conseguindo manter os meus compromissos comigo mesma, com o trabalho, com os meus freelances, enfim. E aí, qual que é a outra questão? Tá, não estou procrastinando, não estou tendo uma ansiedade negativa, porque nem toda ansiedade é negativa, tá? Aprendi isso com a minha psicóloga. Você precisa de um pouco de ansiedade, senão você não sai da cama. Então, assim, tá, consegui identificar meus gatilhos que me fazem procrastinar e consegui não deixar a minha ansiedade me paralisar. Então, agora, eu sou uma pessoa super produtiva? Não exatamente. Quer dizer, depende do que você entende como produtividade. Porque aí, se você começa a entrar nessa pira, como ser mais produtiva? Curso para ser mais produtiva, mais organizada. Eu adoro fazer um curso livre, sabe? Esses cursinhos mais rápidos. Aí eu entrei numa noia de fazer uns desses e eu falei, nossa, eu preciso parar, peraí, não está funcionando para mim. Porque a gente bate numa palavrinha que eu odeio muito, que eu estou aprendendo a não odiá-la, mas que por muito tempo eu odiei, que é a disciplina. Todo mundo, principalmente os coaches de internet, vem falar que você tem que ter disciplina, que você tem que acordar às 5 da manhã, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. E aí me parecia muito chato, eu sou uma pessoa que eu odeio rotina. Eu gosto de ter um notebook, eu optei por ter um notebook e não um computador fixo, porque eu trabalho em casa. E aí tem dia que eu quero trabalhar da minha mesa, tem dia que eu quero trabalhar da mesa da cozinha, tem dia que eu quero trabalhar da minha cama, tem dia que eu quero pegar meu notebook e trabalhar numa cafeteria, porque só pra sentir que eu não tô fazendo todo dia a mesma coisa. Eu odeio rotina. E aí a palavra disciplina vinha pra mim com todo esse peso de ai, que saco, eu vou ter que fazer todo dia a mesma coisa, eu vou ter que criar hábitos que vão ser chatos. E eu sempre lutei muito com essa palavra de disciplina, com essas coisas que falam de produtividade. Se você ler 10 minutos todos os dias, você vai ser uma pessoa melhor. Se você estudar 1 hora por dia, você vai ser uma pessoa melhor. E aí caía na procrastinação, porque aí eu falo, eu vou ler 10 minutos por dia. Aí, sei lá, se 2 dias minha vida ficou um caos e eu não li, pronto. Não li 2 dias, eu falhei, eu sou um fracasso. Vou estudar 1 hora por dia. Um dia eu não estudei. Eu sou um fracasso. Pronto. Aí, qualquer coisinha que interrompia a minha constância já me fazia decair e eu perdia essa dita disciplina aí. Então, pode ser que para algumas pessoas funcionem muito bem, tá? Eu tô falando que funciona e não funciona pra mim. Eu tô contando a minha experiência pessoal pra vocês. Não tô falando que é uma verdade ou regra absoluta. Aí, que também, né, na terapia eu tenho levado muito esse ponto e eu tenho conversado muito por lá. A gente não é um robô, né? Essa ideia de disciplina infalível, gente, eu não vou dizer que não existe, mas eu posso dizer que pelo que eu observo, leio, estudo, ela é bem rara. Sabe essa coisa que a gente vê, por exemplo, eu tô gravando aqui o episódio, a gente tá em Olimpíadas ainda, semana de Olimpíadas. Acho que quando sair o episódio já vai ter acabado, as Olimpíadas, mas enfim. E aí eu tô aqui obcecada, né, pelas Olimpíadas. Beijo, Rebeca Andrade, se você estiver escutando. Beijo, Flávia Saraiva. Enfim. Mas eu tô obcecada pelas Olimpíadas. E aí a gente sempre romantiza essa coisa, né? Porque o atleta olímpico que ganha uma medalha de ouro, ele treina não sei quantas horas por dia, todos os dias, ele se dedica. E aí a gente começa a ouvir esse discurso e tenta transferir para nossa vida, e se a gente não consegue ter toda essa dedicação com as coisas, a gente se sente uma falha. A gente sente, nossa, eu falhei com o meu país, porque hoje eu não consegui estudar 1 hora por dia. Eu falhei, a Ivana do futuro vai me odiar para sempre, porque eu hoje não estudei 1 hora por dia. E, gente, precisa disso? Eu comecei a me perguntar, precisa disso, ô chefe carrasca tóxica que existe na minha cabeça? Não precisa, eu não sou um robô. Principalmente a gente mulher, né? Eu não sei vocês, mas quando eu tô de TPM, quando eu tô menstruada, minha amiga, eu fico um caos. A minha vida fica toda doida, a minha cabeça fica toda doida. Então, assim, é justo eu me cobrar de ter uma constância nesse nível com coisas que às vezes não precisam? Tá, por exemplo, todos os dias de segunda a sexta eu preciso trabalhar 8 horas por dia. Tá, legal. Mas eu preciso ser extremamente produtiva às 8 horas por dia, todos os dias? Gente, isso não dá, não dá. E se você tenta investir nisso, tem algumas pessoas que conseguem, mas a maioria das pessoas que tentam investir nisso, acaba ficando o quê? Lelé da cuca, né, gente? Acaba ficando lelé da cuca, não dá. Então, essa coisa dessa disciplina louca
Pra mim não funciona. Essa coisa de disciplina diária pra mim já não funciona. Pra mim o que tem funcionado muito bem são planejamentos semanais, por exemplo. Essa semana quais são os meus objetivos? Quais são as minhas tarefas pra semana? Entre segunda-feira e domingo, o que eu vou fazer? E aí eu planejo a minha semana e tem funcionado muito bem. Mas mesmo assim eu tenho que lembrar pra chefe carrasca que está dentro da minha cabeça que, se uma semana eu falhar e não conseguir fazer tudo, está tudo bem, o mundo não vai acabar. Porque é muito louco, né? A gente acha que o mundo vai acabar, daí o mundo não acaba. A gente fala, olha, não acabou o mundo. Que loucura. Então, eu queria também trazer esse ponto sobre produtividade e disciplina, que é uma coisa que me pega bastante. E aí, eu quero voltar no que eu falei no começo, que é o ostra feliz não faz pérola. Ostra feliz não faz pérola, gente, que conto mais lindo. Procurem depois. Se você jogar no Google, ostra feliz não faz pérola texto, porque tem o livro e tem o texto, né? Se você jogar texto, você acha em vários sites o texto. É um texto muito legal que fala sobre uma colônia de ostras que todas eram muito felizes e só uma era mais incomodada e ficava triste, fazia um canto mais triste, e aí depois a gente descobre conforme vai lendo que na verdade essa ostra tinha um grão de areia dentro dela que a estava incomodando e ela era triste porque ela estava com essa dor, mas foi justamente por ter essa dor que ela foi a única ostra daquela colônia de ostras que produziu uma pérola. E aí depois o texto traz uma ideia de que o Nietzsche observou os gregos, acho que foi os gregos, e que eles produziam a beleza e a arte para deixar de sofrer. E aí tem uma frase que eu gosto muito que é: a felicidade por si só se basta. São os que sofrem que precisam produzir a beleza para deixar de sofrer. E isso conversa tanto comigo. Essa frase conversa comigo, mas quando eu falo de um lado criativo, porque eu também tenho... Eu escrevo crônicas, poemas, enfim. Então, quando eu tô bem, quando tá tudo bem, eu tô feliz, eu tô apaixonada, gente, não tem nada de escrita. Você vai ver meus textos, é só texto sobre desgraça, porque é isso, quando eu tô feliz, a felicidade se basta. É quando eu tô mal ou incomodada com alguma coisa que eu tenho a necessidade de escrever, de refletir, de botar no papel, de botar pra fora. Eu admiro muito quem consegue escrever sobre felicidade, romance, amor, porque eu não consigo. Pra mim, funciona só escrever quando eu tô mal. Só que eu comecei a pensar que isso também se aplica pro meu trabalho. Quando eu tô muito confortável, quando tá tudo muito bem, às vezes eu procrastino. Às vezes não é só a questão da cobrança, da autocobrança excessiva e da ansiedade. Às vezes tá tudo bem? Se tá tudo bem, pra que eu vou produzir? Não, esse teste eu faço em 5 minutos. Quando não tem um desafio, um incômodo, e é aquilo que eles trazem na sinopse do livro, não precisa ser uma dor doída, uma grande dor, mas se não tem pelo menos uma faísquinha de um incômodo, de uma curiosidade, de um questionamento, eu não saio do lugar. Então, pra mim, essa questão do ostra feliz não faz pérola, ela faz muito sentido. E é por isso que eu gosto muito dessa frase e resolvi começar o podcast com ela. Porque eu preciso de algum incômodo, ou questionamento, ou curiosidade, sabe? Uma ânsia, uma ansiedade, olha aí, por alguma coisa pra me mexer. A minha página tem isso, a Mulher que Fala Demais surgiu de um grande incômodo que era, as pessoas reclamavam que eu falava demais, e eu comecei a reparar que reclamam de mulheres que falam demais e não reclamam de homens que falam demais, e eu decidi que ia ensinar as mulheres a se comunicarem melhor e tentar quebrar esse paradigma de que mulher falar demais é uma coisa ruim. Esse podcast começou por um incômodo. Cara, a maioria dos meus projetos começou por causa de algum incômodo, alguma curiosidade ou algum anseio. Porque se tá tudo bem, pra que eu vou me mexer, sabe? O que está funcionando não precisa de mim. É o que não está funcionando bem que precisa de mim. E isso faz eu pensar muito em propósito, sabe? Por que você faz o que você faz? Por que eu faço conteúdo de comunicação? Esse é outro assunto que sempre aparece ali na minha terapia. Eu sou uma pessoa que preciso trabalhar sentindo que existe um propósito. Eu nunca vou fazer um post de Instagram para um cliente pensando só em fazer um post de Instagram para um cliente. Tem que ter um propósito por trás. Às vezes o propósito é que eu preciso pagar os boletos, sim, é. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de romantizar as coisas. Não de um modo pejorativo, com aquela positividade tóxica, esses negócios aí eu não apoio não. Mas eu sou uma pessoa ambiciosa, como eu disse. E aí eu penso, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Que diferença isso está fazendo? E aí, às vezes, o propósito pode parecer pequeno, mas eu penso assim, tá, eu tenho um cliente que oferece um serviço muito bacana que pode ajudar as pessoas. Por exemplo, eu tenho um cliente que é psicólogo. Não é a minha psicóloga, é um outro cliente, enfim, né? Mas que ele é psicólogo. E eu penso, caramba, eu quero que as pessoas encontrem
esse psicólogo que é meu cliente, que acessem o site dele, que marquem consultas com ele, porque eu sei o quanto fazer terapia é bom para as pessoas. Então eu vou me empenhar e fazer um site para ele com conteúdo que seja muito atraente, porque tem um propósito, sabe? Mesmo que seja um post para vender pneu, tem um propósito. Eu sempre tenho que procurar esse propósito por trás. É muito difícil para mim fazer coisas que eu não consigo enxergar um propósito nelas, sabe? Fazer só por fazer só para ganhar dinheiro. Para mim, esse negócio não funciona. E aí eu faço os conteúdos de comunicação, como eu estava dizendo. Eu faço esses conteúdos de comunicação, se você ainda não me acompanha nas outras redes, lá no Instagram, TikTok, Medium e YouTube, no qual eu ensino, principalmente mulheres, né, mas pessoas de todos os gêneros, a se comunicarem melhor. E isso surgiu por causa desse grande incômodo. Desde que eu sou criança, eu ouvia: nossa, você fala demais. Eu comecei a pensar assim, falo, mas por que isso é ruim? Hoje eu tenho um conceito de que existe falar demais de forma positiva e de falar demais de forma negativa. Realmente, tem gente que nunca para de falar. Por quê? Porque é muito autocentrada, adora falar sobre si mesma. Tem gente que fala demais porque fica repetindo muitas coisas, ou porque fica divagando, ou porque tá nervosa, sabe? E se perde. Nesses casos, falar demais pode ser ruim. Mas quando você tá falando demais com assertividade, coesão, coerência sobre assuntos interessantes, por que isso é ruim? Não é ruim. Falar demais não é ruim, dependendo do contexto, das circunstâncias e de como você está se comunicando. E aí, por eu estar há 10 anos na área de comunicação, eu falei, gente, eu vou ajudar a galera a se comunicar melhor. Tanto que lá na minha página, se você entrar lá, eu não vendo nada, eu não tenho nada. Eu tô até produzindo um curso mais completo para pessoas que queiram se especializar e melhorar a sua comunicação. Mas hoje, e nesses 2 anos e meio que eu tenho a minha página, eu nunca vendi R$ 1 lá. A minha página não tá lá para ser uma vitrine dos produtos que eu vendo, ela tá lá porque eu realmente acredito nesse propósito de ajudar as pessoas, principalmente as mulheres, a se comunicarem melhor, a alcançarem melhores posições, cargos e seus objetivos através de uma boa comunicação. Tem um dado que me deixa muito louca da vida, tá lá no meu Instagram, você procura lá, tem a fonte, que eu não vou lembrar agora, mas que tem um dado que diz que 70% dos acidentes de trabalho acontecem por falhas na comunicação. Você tem noção de como isso é preocupante? Você tem noção de como isso me deixa, assim, louca da vida? E aí é que tá, esses são os grãos de areia que estão dentro de mim me incomodando, você percebe? Ostra feliz não faz pérola. Se tivesse tudo bem, se todo mundo se comunicasse maravilhosamente bem, eu não precisava existir. Eu criei aquela página porque existe um problema que eu quero ajudar a solucionar. Um incômodo. Então, eu acho que também essa questão do propósito tá muito ligada à produtividade, mais do que dicas de disciplina, mais do que uma regra de leia 1 hora por dia. A questão do propósito. Quando você tem propósito com as coisas, eu acho que as coisas fluem muito melhor. E aí, falando de produtividade de trabalho, eu teria que fazer um episódio só de trabalho para falar de tudo isso. Mas eu só queria fazer umas críticas rápidas aqui, né? Porque eu trago essa ideia de que a gente tem que ter um pensamento crítico. E eu tenho um monte de crítica para fazer, então eu vou trazer umas aqui. Que eu acho que o nosso modelo de trabalho atual no Brasil não é muito legal. Em vários países, né? Mas assim, sou brasileira, vou falar do Brasil. Eu acho que o nosso modelo de trabalho não é muito legal. Tá, a gente tem vários direitos. Eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos, essa questão de férias ou de atestado médico é muito pior do que aqui no Brasil. Mas não é porque lá é pior que aqui esteja mil maravilhas, né? Eu acho que o nosso modelo de trabalho, hoje em dia nem é CLT mais, né? Porque o tanto de empresa que só contrata PJ, gente, olha, eu vou falar pra vocês. Eu tenho menos tempo de CLT na minha carteira do que de experiência sem registro, tá? Porque eu passei muito tempo da minha vida sendo PJ, principalmente nessa área de marketing. Ninguém quer assinar sua carteira de trabalho, todo mundo quer fazer contrato, mas você trabalha como se fosse CLT, né? E eu passei muito tempo sendo estagiária também. Quase todos os meus anos de faculdade eu fiz estágio. Bons estágios, mas ainda assim estágios, né? Então, assim, se a CLT, que é o melhor dos mundos, aí se a gente olhar em um sentido de segurança, direitos, enfim. Se o CLT, que é o melhor dos mundos, ainda tem muita coisa para melhorar, imagina o resto, né? Tem até uma trend que viralizou aí esses tempos atrás no TikTok, no Instagram, que era o CLT Premium, que são empresas, pessoas que trabalham em empresas que têm benefícios muito grandes, tipo, VR de R$ 2.000. Sim, eu descobri que existem empresas que dão vale-refeição de R$ 2.000. Aí, tipo, VR, não sei quantos dias de folga fora as férias, ou viagem ao trabalho, enfim. Pessoas que têm esses benefícios muito doidos
começaram a produzir conteúdos e se chamarem de CLT Premium. E eu acho muito positivo, na verdade, esse tipo de movimento, porque assim, lá no meu trabalho, eu trabalho muito com Employer Branding. O que é Employer Branding? Sabe marketing? Quando a empresa faz marketing para vender produto? Employer Branding, ou serviço, né? O Employer Branding é o marketing interno, é o marketing para os seus funcionários ou para atrair funcionários, enfim, não é comunicação interna. Comunicação interna é uma das coisas do Employer Branding, né? Mas enfim. E aí eu pesquiso muito mercado de trabalho, empresas com aquele selo Great Place to Work, né, ótimo lugar para se trabalhar, enfim, eu tô super imersa nesse mundo de trabalho também. E eu acho bizarro a discrepância entre grandes empresas, principalmente, né, grandes empresas que se ligam nessas coisas e que querem o bem-estar do funcionário, que dão benefícios maravilhosos. E quando a gente olha a empresinha aqui da cidade, eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, quando a gente olha os empresários e as empresas daqui, assim, ó, 95% tem condições de trabalho terríveis, não liga pro funcionário, e tem aquela questão de, se você não quer, se demite que tem outro que quer trabalhar, com salários péssimos, né, enfim. E eu acho que tudo isso também contribui para a gente procrastinar, para a gente ter ansiedade. Porque assim, você pensa, a gente é criado muito nessa sociedade para pensar que o seu valor é medido pelo seu trabalho. Se você trabalha, se você é bem-sucedido no trabalho, você é uma pessoa de sucesso. Se não, você não é uma pessoa de sucesso. E a gente é muito criado nessa lógica, pelo menos aqui na minha bolha, enfim. E aí, quando você está sendo mal-sucedido no seu trabalho, tá estressado, tá tendo burnout, às vezes por coisas que nem estão no seu controle, às vezes porque o modelo de trabalho é muito ruim, porque a empresa não oferece condições, porque seu chefe é um carrasco, você começa a duvidar de si mesmo. E se você começa a duvidar de si mesma, você começa a ter ansiedade, a procrastinar e a sua produtividade cai. Você entende como tá tudo muito ligado? E aí, eu queria dizer, assim, nessa toada ainda, que eu sou uma grandíssima defensora da jornada de 4 dias de trabalho, tá? Que é isso? Existem algumas empresas no Brasil, inclusive, que estão fazendo um teste aí, um estudo, para testarem a rotina de 4 dias de trabalho por semana, que seria diminuindo a carga horária, mas sem diminuir o salário e sem diminuir a produtividade. Será que é possível trabalhar um dia menos na semana e não diminuir a produtividade? Olha, a maioria dos resultados preliminares estão mostrando que sim, que dá para trabalhar menos e produzir a mesma quantidade. E eu acho isso incrível, incrível. E se a gente tá falando de produtividade aqui, esse é um assunto que super tem que entrar à tona. E eu já tive 2 experiências nas quais eu trabalhei 4 vezes por semana. Em uma delas eu era PJ, mas ainda assim, era um PJ que eu consegui conversar, que foi quando eu tava no jornal, que eu trabalhava de segunda a quinta, porque era um jornal impresso, e sexta-feira eles estavam fechando o jornal para mandar para gráfica, porque o jornal era semanal e saía sempre no sábado. Então, basicamente, todos os textos que eu tinha que entregar para o jornal, eu entregava até quinta. Então, eu só trabalhava sexta em casos muito excepcionais, tipo, vai ter uma reunião muito importante, vai ter algum evento na cidade, aí eu ia lá cobrir. Mas, de resto, eu não trabalhava de sexta-feira. Assim, eu trabalhei pouquíssimas vezes sexta-feira nesse 1 ano que eu fiquei lá. E nossa, gente, que paz, que maravilha, que delícia. Foi uma das épocas, inclusive, mais produtivas da minha vida. Hoje em dia, eu não consigo produzir textos com tantos textos, né, ter tanta produtividade quanto eu tive naquela época, trabalhando 4 vezes por semana. E eu tive uma outra experiência também, na qual eu trabalhava em algumas semanas de terça a domingo, só que quando eu trabalhava de terça a domingo, na outra semana eu só trabalhava de terça a sexta. Daí eu não trabalhava sábado e domingo e segunda-feira a empresa não abria. E também foi uma época maravilhosa da minha vida. Então, assim, empregadores que estão me ouvindo, testem isso, testem diminuir ou a quantidade de horas diárias de trabalho, ou a quantidade de dias na semana trabalhados. Tem uma loja, não pode fechar, faz escala, faz uma equipe trabalhando de segunda a quinta, outra equipe trabalhando de terça a sexta. Quem sabe? Funciona, gente, funciona. Tô falando por experiência própria, funciona. Mas vai ter gente que vai ser folgado se aproveitar. Vai, mas vai ter gente que vai ser folgado se aproveitar se estiver trabalhando 7 dias por semana também. A gente sempre vai procrastinar em algum momento, né? Como eu disse, lembra que a gente não é robozinho? Então, a gente sempre vai achar momentos pra falar, cara, hoje não dá, hoje não vai rolar, hoje eu não tô bem, tô uma bosta hoje, não vou conseguir produzir hoje ou nessa semana, enfim, vou fazer só o básico. E acontece, mas no geral, quando você tem mais tempo livre do trabalho,
você tem tempo para focar em outras coisas, para organizar outras áreas da sua vida, a sua cabeça ficar mais organizada, você ficar menos preocupada, enfim. E é por isso que eu acho que essas empresas que estão testando os 4 dias de trabalho estão se dando bem. E aí, pra finalizar, pra gente ir pro final aqui, pra finalizar, eu queria trazer uma reflexão que eu pensei esses dias, que é, ser workaholic é fácil, difícil é buscar equilíbrio, tá? Porque eu tava conversando com uma pessoa muito workaholic, o que é workaholic, né? Eu aqui falando em português, meto um termo em inglês no meio. Desculpa, gente, é que eu tô no mundo da publicidade, a gente faz isso. Eu não gosto, mas eu faço porque eu aprendi a fazer. Mas enfim, workaholic é aquela pessoa louca por trabalho, que só trabalha, que fica horas trabalhando. Principalmente a galera millennial, um pouco dos millennials, e o pessoal boomer, né, da geração boomer, que é um pouco mais velho, tem muito essa filosofia de se matar, se entregar pro trabalho. E aí, eu tava falando com uma pessoa, né, que é workaholic, e eu falei, mas você sabe que ser workaholic é fácil? Difícil é buscar por equilíbrio. Difícil é buscar um equilíbrio no qual você é um bom profissional, você tem valor no seu trabalho, você é bom no que você faz, mas você também tem vida pessoal, você tem tempo para seus amigos, para sua família, para os seus projetos, para os seus hobbies. É isso que é difícil. É muito mais fácil jogar a desculpa de tô sempre imerso em trabalho. Quando você tá sempre imerso no trabalho, você acaba deixando de lado muitas áreas importantes na sua vida, sabe? Você acaba usando isso de desculpa. E eu falo porque eu faço às vezes tem algo na minha vida pessoal que tá me incomodando, sei lá, briguei com a minha mãe, briguei com meu pai. Nossa, eu me afundo em trabalho, porque aí não dá tempo de pensar nos outros problemas. É muito fácil fazer isso. Mas cansa trabalhar. Sim, mas é mais fácil. É uma alternativa mais fácil se afundar em trabalho do que buscar esse equilíbrio. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui é: busquem o equilíbrio. Sejam profissionais fodas, trabalhem para ser profissionais fodas, competentes, da hora mesmo. Mas não esqueçam que vocês têm vida fora do trabalho, vocês têm valor fora do trabalho, vocês não são o trabalho de vocês. Se empenhem para ser cada vez mais produtivas, estudem, façam o seu melhor, mas sem perfeccionismo, sem cobrança excessiva, sem ser uma chefe tóxica, abusiva de si mesma, sem crise de ansiedade, tá? E se tiver uma crise de ansiedade também, não vá se sentir a pior pessoa do mundo. Calma, respira, pode ter crise de ansiedade de vez em quando, mas vamos trabalhar aí a nossa mentalidade para estar cada vez mais bem, para ter sucesso em todos os sentidos, não só sucesso financeiro ou profissional, mas para ter uma família harmoniosa, amigos, hobbies. Inclusive, tenho 2 episódios que quero recomendar hoje aqui, que são os episódios nos quais eu falo de hobbies e paixões, que acho que é o episódio 3, e o primeiro episódio que eu falo de autoconhecimento. Eu acho que eles super completam várias ideias que eu trouxe aqui. E aí, é isso que eu queria dizer. Vamos buscar equilíbrio, gente. Equilíbrio é bom, é gostoso demais. E faz pessoas serem mais produtivas. Mas é isso, gente. Hoje eu fico por aqui. Obrigada por ouvir o meu áudio longo da semana. Se você gostou desse episódio, já manda para aquela pessoa que precisa escutar. Manda pro seu chefe. Quem sabe ele decide fazer uma semana de 4 dias de trabalho aí na sua empresa. Se você é o chefe, considere fazer uma semana de 4 dias de trabalho na sua empresa. Me segue lá nas redes sociais. Como eu disse, eu ensino comunicação. Procura lá A Mulher que Fala Demais no Instagram, TikTok, Medium e YouTube. Porque comunicação é uma soft skill essencial se você quer evoluir no trabalho, tá? E hoje eu fico por aqui, mas semana que vem tem mais episódios neste mesmo horário, neste mesmo canal. Até mais, gente! Tchau!